Bom dia a vocês mais uma vez, caros alunos e alunas. Boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estão assistindo essa gravação. Tá? Hoje o nosso tema é a Segunda Guerra Mundial e vamos trabalhar os antecedentes desse conflito, né, que, enfim, aconteceu em todos os continentes. É verdade que prioritariamente na Europa e na Ásia, porém a guerra ela atingiu todos os continentes. Primeira providência, vamos aqui compartilhar nossa tela, certo? Compartilhando com vocês, perfeito? E vamos trabalhar aqui o nosso tema. A apresentação aqui do nosso PowerPoint, o tema são exatamente os antecedentes da guerra. Então nós vamos falar basicamente da década de 30, das relações internacionais na década de 30, talvez fazendo uma vez ou outra uma volta para a década de 20, mas basicamente a década de 30. Então, nós temos como primeiro ponto, né, que é a grande questão, a crise do sistema de Versalhes, entendendo por sistema de Versalhes uma denominação dada por historiadores ao processo como as relações internacionais saíram, o sistema internacional, pós-Tratados de Paz de Paris, pós-Conferência de Paz de Paris, onde o Tratado de Versalhes imposto à Alemanha foi o tratado mais famoso. Tá? Essa nova ordem internacional, ela criou, né, uma organização chamada Sociedade ou Liga das Nações. Era um projeto do presidente norte-americano Woodrow Wilson, e a ideia era que essa organização internacional, da qual fariam parte todas as potências interessadas nessa ordem internacional, perfeito? Ela seria uma organização para evitar novas guerras, usar a diplomacia para resolver as disputas, os contenciosos entre os países, entre os governos. Porém, essa liga ela nasceu fraca. Primeiro, aqui, letra B, vou começar, tá? Pela questão do isolacionismo norte-americano. O Congresso norte-americano, o Senado norte-americano, que precisava sempre referendar, e precisa até hoje, tratados internacionais feitos pelo presidente da República, não acatou a criação da Liga das Nações, votou contra. Embora Wilson tenha feito campanha pelos Estados Unidos para convencer a população e o Congresso a entrar para essa organização e, portanto, os Estados Unidos assumiriam, né, as suas responsabilidades diante da ordem internacional, acabou prevalecendo a tese do isolacionismo, a visão norte-americana tradicional, que até existia antes da guerra. O próprio Wilson ganhou a segunda eleição dele exatamente defendendo que não colocaria os Estados Unidos no conflito. Né? O isolacionismo significava que os Estados Unidos não fariam parte de nenhuma organização internacional multilateral. Essa é a tese do isolacionismo americano. Isso enfraqueceu a Liga das Nações, porque a maior potência mundial naquele momento, e já era economicamente os Estados Unidos, tudo bem, estava fora dessa organização. Um outro problema, a União Soviética também estava fora da organização, porque nesse momento estava lá no processo da revolução e da construção do Estado socialista. E a própria Alemanha, certo? Também fora da Liga das Nações, porque ainda, né, hostilizada, culpada da guerra, está isolada. Ora, além disso, além de todas essas questões de três potências importantes estarem fora de uma organização que pretendia ter influência mundial, tá? O outro problema é que a Liga das Nações nasceu para defender uma paz que só beneficiava a algumas potências, particularmente o Reino Unido e a França. Embora a Itália e o Japão, também vencedores, tivessem obtido ganhos na Paz de Versalhes, não obtiveram tudo aquilo que acreditavam que tinham direito. Então começa a nascer, não é isso, dentro de algumas sociedades, né, a ideia de uma revanche, a ideia de um revisionismo, de rever esse tratado, esse sistema de Versalhes, e a Liga não tem força para conter esse processo a partir principalmente da crise de 29, quando o Reino Unido e França, as duas principais potências da Liga, se fragilizam também economicamente. Para mostrar
é isso, que a Liga tinha uma situação de fraqueza. Nós já tivemos em 1931 os japoneses, o governo japonês invadindo, o exército japonês invadindo a Manchúria chinesa. A China fazia parte da Liga das Nações. Essa invasão, tá, a Liga simplesmente não se manifestou, tá, embora ela fosse uma violação dos pressupostos da Liga. E o Japão continuou dentro da Liga. Perfeito? A Itália fascista também invadiu a Etiópia em 1935 e a Liga das Nações não fez nenhum movimento em relação a essa invasão, não contestou-a, apesar de ser um dos pilares, né, da política, dos princípios da Liga, a não utilização da guerra como forma de resolver as disputas. Tudo bem? A guerra sino-japonesa em 1937, quando o Japão invade o centro-sul da China, é mais uma demonstração, e o Japão então se retira da Liga das Nações. A Itália vai se retirar posteriormente. Tudo bem? É verdade que a Alemanha tinha entrado na Liga em 1925, porém, né, em 1933, com a subida de Hitler ao poder, Hitler retirou a Alemanha da Liga. Em 1935, em contrapartida, a União Soviética entra na Liga, mas aí a situação já era completamente diferente. Tudo bem? O estabelecimento do protetorado na Albânia, em abril de 1939, é praticamente às vésperas da Primeira Guerra Mundial. É uma invasão militar do exército italiano que toma e ocupa a Albânia, tá, dentro do projeto do Mussolini de recriar, né, o que ele chamava do novo Império Romano. Mas a grande questão de ataque efetivamente a esse sistema veio da Alemanha a partir da ascensão de Hitler. Tudo bem? A reocupação da Renânia em 1936, tá, quando uma região que era uma região considerada pelo Tratado de Versalhes sem a possibilidade de presença de tropas militares, bem, Hitler, em desafio a essa determinação da desmilitarização da Renânia, ocupa o território e não existe nenhuma reação dos governos francês e britânico, porque essas duas potências, os dois governos nesse momento, encontram-se na chamada política de apaziguamento em relação ao expansionismo alemão. Significa basicamente a população desses países, a opinião pública britânica, francesa, não quer ouvir falar numa nova guerra. Está em posições que nós chamamos de pacifistas. Por quê? Porque lembram, né, o que foi a tragédia da Primeira Guerra Mundial, não querem passar por isso novamente e não querem que seus filhos passem por isso. Perfeito? Então, eles até aceitam, essa opinião pública aceita, né, que o reerguimento da Alemanha com Hitler é uma coisa que faz parte da retomada da normalidade da política europeia. Muitos dentro, inclusive, do Reino Unido e até mesmo da França, chegavam a dizer que pena que aqui não tem o Hitler, que possa combater, como combateu o Hitler na Alemanha, tá, o desemprego e colocar de novo o Reino Unido, a França como potências. E governantes desses países eleitos, Reino Unido e França, democraticamente, não podiam se dar ao luxo de se colocar contra, não é isso, a maioria da opinião pública. Um outro ponto, isso aí é uma tese que muitos defendem, é de que essa política de apaziguamento interessava britânicos e franceses porque imaginavam que Hitler, com seu discurso e prática anticomunista, antissocialista, e com a defesa da busca de um espaço vital a leste da Alemanha, ele se voltaria contra a União Soviética. Então, é meio como empurrar a Alemanha para uma guerra contra a União Soviética. Então, os passos dados por Hitler, de entender que essas potências tinham governos fracos e que, portanto, ele podia pressionar, levou não apenas à reocupação da Renânia, sem nenhum tipo de reação, o Anschluss, que significa a incorporação da Áustria pela Alemanha, em março de 1938, tudo bem? Quando a parte, aqui, podemos ver nesse slide, não é isso? Aqui nós temos a Áustria, que está aqui embaixo, já fazendo parte do Reich alemão, do Terceiro Reich, dentro da tese de Hitler, lugar de alemão é na Alemanha. Aqui, um alemão bávaro, né? Enfim, unindo a ponte entre os alemães e os austríacos, formando o tal da Grande Alemanha. Tá?
Anschluss, essa unificação, anexação, tá, foi feita a partir, quer dizer, foi confirmada a partir de um plebiscito, e você vê aqui a cédula do plebiscito. Quem é contra pode votar aqui nesse espaço, quem é a favor pode votar nesse espaço, quem é contra o Anschluss dentro da Áustria, né, a votação é feita na Áustria, tá, tem esse espaço menor. Aqui é como era feita a votação, como foi feita, então repara bem, tá, não tem um espaço meio que secreto, né, assim, e toda uma propaganda favorável ao sim. Tá? Mais de 98% da população austríaca votou pela anexação, que era, sem dúvida nenhuma, uma situação de, enfim, popular naquela época na Áustria. A outra questão, e é o momento mais sério, né, da pressão de Hitler e a efetivação, a visualização da política de apaziguamento franco-britânica, foi a questão de Sudetos, quando, né, Hitler pressiona, aqui é a Conferência de Munique, depois eu mostro também, quando Hitler pressiona para que na região de Sudetos, que ficava na fronteira da Tchecoslováquia, país surgido da dissolução do Império Austro-Húngaro, tudo bem, e de maioria de população alemã, fosse incorporado à Alemanha. Lugar de alemão é na Alemanha. Então, se Sudetos tem uma maioria de população alemã, deve fazer parte do Reich alemão. Diante dessa pressão e afirmando que recorreria à guerra, Hitler afirma, se começa inclusive a mobilizar tropas, os governantes da Inglaterra, principalmente Chamberlain, tá, que está aqui, tá, e o governante francês Daladier, pedem que Mussolini interceda para um encontro com Hitler. Esse acordo ele é realizado em setembro de, esse encontro é realizado em setembro de 38, e no final do processo o que acontece é que a Sudetos, a Tchecoslováquia, é obrigada a entregar Sudetos, porque França, especialmente, que tinha um pacto militar com a Tchecoslováquia de defesa, diz que não vai cumprir esse pacto, que não irá à guerra, né, por causa da região de Sudetos. Então a Tchecoslováquia foi obrigada a ceder Sudetos, e Hitler logo incorpora toda a região da Tchecoslováquia. Perfeito? Aqui é o Chamberlain, primeiro-ministro britânico, voltando a Londres e no aeroporto fazendo um discurso e mostrando aqui um papel, né, onde ele diz que ele assinou com o senhor Hitler, um homem de paz, um tratado, tá certo? Isso, obviamente, isso não é um tratado, mas que garantiria a paz pelos próximos 10 anos, porque Hitler não teria novas reivindicações territoriais. Não foi o que aconteceu. Tá? Logo, Hitler vai reivindicar o corredor polonês de volta para a Alemanha, aquela parte do território alemão, podemos ver aqui, onde... Não. Enfim, depois, assim, nesse mapa aqui, essa parte aqui, tudo bem que pertencia à Polônia, desde a Paz de Versalhes, tá certo? E que lugar de alemão na Alemanha, a população aqui é alemã, isso vai ser a origem da Segunda Guerra Mundial. A questão da União Soviética, né, que se sente primeiro isolada, em 1935 chega a entrar para a Liga das Nações, aproximando-se de Grã-Bretanha e França, tudo bem? O pacto anticomintern assinado Alemanha, Itália e Japão, que formará mais tarde o eixo, é um pacto contra o comunismo, né? Esse Comintern é internacional comunista, então é um pacto ideológico contra o comunismo. Quando vem a questão de Sudetos, Stalin, preocupado, entende, tem a percepção, acredita que o que os governos da Grã-Bretanha e da França, com a política de apaziguamento, estão fazendo é empurrar a Alemanha para uma guerra contra a União Soviética. Ele assina, depois de várias negociações secretas, um pacto de não agressão com o governo alemão. Tudo bem? E esse pacto de não agressão significa não um acordo de participarem juntos da guerra, mas que não haveria guerra entre os dois países. E esse pacto tem uma cláusula secreta em que a Polônia é partilhada entre os dois estados, o alemão e o soviético, e que Hitler reconhece que os estados bálticos, Letônia, Estônia e Lituânia, além da Finlândia, são áreas de interesse exclusivo da União Soviética. Esse pacto permite a Hitler ficar tranquilo, porque ele, nesse momento, não viverá uma guerra de duas frentes. Ele poderá mobilizar suas tropas contra a França e o Reino Unido,
Tudo bem? E, na visão de Hitler, depois que resolvesse o problema na frente ocidental, se voltaria contra a União Soviética. E aí é o curso da Segunda Guerra Mundial dentro do plano do planejamento alemão. Vou mostrar aqui ainda algumas. Isso aqui é a política de apaziguamento. Depois, se os tchecos não me entregarem, diz Hitler, esses territórios, se não permitirem plebiscito nos outros, se não entregarem intactas as fábricas, usinas, fortificações, etc., será guerra. Mas o senhor pode estar certo que o meu maior desejo é a paz. Evidentemente, isso é uma ironia. E o autor dessa ironia, Belmonte, é um caricaturista brasileiro que, inclusive, posteriormente vai ser citado por Goebbels, ministro da propaganda alemã, como inimigo do Terceiro Reich. E aqui o Chamberlain, o homem do guarda-chuva, como era sempre retratado, ele diz, Danzig, o Porto Livre na região do corredor polonês, aqui a Polônia, o Império Britânico é a tranca que defendia a Polônia, e Hitler forçando, e o Chamberlain dizendo se ele não poderia dar um jeitinho de arrombar a porta sem arrebentar, sem estragar a tranca, sem acabar com a força do Império Britânico. Tudo bem? Aqui o Chamberlain perguntando para Hitler, que está ali do lado da Tchecoslováquia, da Hungria, dos demais países da Europa Central. Há muito tempo o senhor está incomodando minha afilhada, suas intenções são boas. Não, senhor, pensei que as suas intenções não eram boas. Sempre o Belmonte fazendo ironias a respeito da política de apaziguamento. Aqui, o brinde entre entre Stalin, Molotov, ministro das Relações Exteriores da União Soviética, e Ribbentrop, ministro das Relações Exteriores da Alemanha, selando o Pacto de Não Agressão em 1939, que é o que dá a base, aqui uma ironia, um charge crítica em relação a esse acordo, e aqui uma outra, Hitler, escória do planeta, suponho, Stalin, o sanguinário assassino de trabalhadores, creio eu que era como eles se tratavam anteriormente, e agora, sobre o cadáver da Polônia, eles estão fazendo o acordo, mais uma crítica em relação a esse processo. Eu vou voltar aqui só para tentar apresentar para vocês, tudo bem? Ver se eu consigo. Aqui. Isso aqui é um material que existe na internet, vou disponibilizar para vocês, tá certo? É um PowerPoint com movimentação de tropas na Europa, mas aqui tem os antecedentes, só para a gente rever, tá? Subida de Hitler ao poder, 1933, não sei se vai dar para ouvir. A reocupação da Renânia em 1935 por Hitler, ou seja, ele marcha, e reparem, vocês não ouvem nenhuma arma reagindo a essa marcha, é a política de apaziguamento francesa, que permite a reocupação militar da Renânia, que era proibida pelo Tratado de Versalhes, região lá do Carvão, do Ruhr, etc. Agora, o Anschluss, a incorporação da Áustria pela Alemanha, então a Áustria passa a ser uma província alemã. Aqui é a região de Sudetos, que em 1938, depois da Conferência de Munique, a Alemanha incorporou. Posteriormente, toda a Tchecoslováquia, criou-se aqui um protetorado na Boêmia e um protetorado na Eslováquia. Aqui o caso agora, o próximo é a Itália, que invade a Albânia. Estamos às vésperas da guerra. Tudo bem? O projeto de Mussolini ter acesso aos dois lados do Mar Adriático para avançar pelo Mediterrâneo, e o passo seguinte é o início da guerra com a invasão da Polônia. Então, volto a me apresentar aqui, para me despedir de vocês, esperando que tenha sido pelo menos uma aula que passou as informações básicas, e dúvidas tiraremos mais adiante. Tá bom? Que todos estejam em saúde, em paz, suas famílias também, é o que eu desejo. Mais uma vez, obrigado pela paciência.